Essa mulher saiu de casa e disse: se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus honrou, e disse: para todo mundo, está todo mundo te tocando, Jesus? Por que para? Porque alguém me tocou com fé. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 23. 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. 2. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. Que Deus lhe conceda um dia de paz. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20 até o 22. 20 a 22. Mateus. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Voltando-se, Jesus viu a mulher e disse: ânimo, filha, a sua fé a salvou, a sua fé a curou. Algumas Bíblias está escrito: a sua fé a salvou. Em outras está escrito: a sua fé a curou. Por quê que algumas Bíblias falam curou e outras falam salvou? Porque no original grego, a palavra curar, a palavra sozo, é a mesma palavra salvar. Sozo, em grego, significa curar e significa salvar, a mesma palavra. O que é fé? Você tem fé suficiente para ser salvo? Porque o texto diz: a sua fé te salvou. A sua, que está aqui hoje na Bethesda ou nos acompanha pela internet, a sua fé te salva? Tem força para te salvar? Aqui temos uma mulher
que foi libertada do seu estado de desamparo. Ela estava há 12 anos com uma doença que era mais do que um problema físico. Era uma doença com problema social. Porque eu não preciso explicar para vocês que há algumas doenças que carregam estigma. Ela não é apenas uma doença física, ela tem um estigma social. Eu tenho um amigo que teve ou tem vitiligo. Vitiligo é uma patologia em que a pele descolore, que a pigmentação da pele perde a cor, mas ela não é uma doença contagiosa, ela não é doença que provoque nada a não ser um problema estético. E esse meu amigo falou quantas vezes hoje, depois que ele teve vitiligo, quando ele vai cumprimentar as pessoas encolhem a mão. Porque há um estigma. A estética carrega um estigma. Nós somos mais simpáticos com pessoas que a sociedade rotula como bonitas. E nós ficamos constrangidos com pessoas que a sociedade rotula de feias. Porque é tudo rótulo. Então há sim estigmas. E essa mulher tinha uma doença estigmatizada. Porque a lei dizia que uma mulher que tivesse um problema ginecológico como o dela, tinha que ser tirada da sociedade. E ela tinha um corrimento sanguíneo, ela tinha algum tipo de infecção, talvez no colo do útero, alguma inflamação, numa época em que não havia antibióticos, talvez ela tivesse algum tipo de infecção, que era intermitente. Ela não cessava, mas também não era, obviamente, não podia ser contínuo, porque senão ela morreria. Mas há 12 anos ela tem essa doença crônica, 12 anos. Há 12 anos ela não é permitida entrar numa igreja, por 12 anos. Por 12 anos ela não pode tocar em ninguém. Porque quem ela tocasse era cerimonialmente considerado impuro ou impura. E aí Jesus disse, a tua fé te salvou. O que é fé? Fé é o que liberta essa mulher da condição que ela estava. As exigências da lei proibiam e ela rompeu com essas exigências da lei, porque ela tocou. Ela tocou quando era proibido tocar. Ela rompeu, ela foi desobediente. Ela foi desobediente. Olha que coisa linda, o que é fé? Uma desobediência à lei. Ao desobedecer à lei, ela tem coragem de tocar e no toque ela é curada. E é muito interessante que é essa desobediência que está muitas vezes na Bíblia, que a gente não percebe. Está no Novo Testamento. Por exemplo, tinha um homem endemoniado. E os demônios, obviamente, por estar endemoniado, ele está distante de Jesus. Claro, porque os dois são antagônicos. Demônio e Jesus não combinam, como água e óleo.
Pois o homem endemoniado se aproxima de Jesus, se ajoelha e diz: bem sabemos quem és. Bem sabemos quem és. E ao desobedecer a proibição que havia nos demônios de se aproximar de Jesus, ele é liberto. Então, quem é curado em Jericó? Um cego, mendigo, chamado Bartimeu, que grita. E o que é que salva o cego Bartimeu? O fato dele gritar. Porque a um mendigo gritar é um negócio esquisito. Ele rompe com as reservas, com os tabus da religião, da cultura, da sociedade. Então, fé é uma intromissão. Essa mulher foi uma intrometida. Fé é sempre um ato de rebeldia. Fé é sempre uma transgressão. Transgressão ao que a religião diz. E eu espero que vocês leiam o livro do Eliel. Transgressão ao que a religião diz que você pode ou não pode fazer. Quando eu transgrido a religião para me aproximar de Deus, eu tenho fé. Quando eu transgrido os interditos, os tabus e as proibições, que a lei me diz que eu não posso transpor, e eu transponho para ir buscar Deus, eu tenho fé. Agora, nem toda fé é suficiente. Por isso é que eu faço a pergunta: você tem fé suficiente para ser salvo? Ou salva? Porque nem toda fé tem força de salvar. O Evangelho fala que existe a fé dos demônios. Demônio tem fé. Você tem fé? Aí a Bíblia diz assim: pois o diabo também crê. E em muitas circunstâncias a fé do diabo é maior do que a fé de muitos crentes. Porque o texto bíblico diz que o diabo crê e treme. E tem muito crente que crê, mas nem treme. Mas a fé do diabo, de crer e tremer, não é suficiente. Não basta, é do diabo. Existe uma fé que é morta. Tiago nos diz isso no capítulo 1 da sua Epístola Universal. Você me diz que tem fé, mas não tem obras? Pois deixa eu lhe dizer, a sua fé sem obras é morta. Ora, tem a fé do diabo, tem a fé morta. E no capítulo 13 de 1 de Coríntios tem a fé ineficaz, a fé que não serve para nada. Porque Paulo diz que a fé sem amor, mesmo que tenha a capacidade de mover montanhas, não serve para nada. Se eu tiver fé suficiente para dizer ao monte, venha daqui, vá para acolá, faça isso, faça aquilo, mas se eu não tiver amor, Paulo diz isso em 1 de Coríntios capítulo 13. Paulo diz, essa fé não serve para nada, é como um sino que tine, é como o barulho de uma bigorna no malhar de um martelo. Não serve para nada. Para que uma fé seja suficiente para salvar, porque Jesus disse para essa mulher, a tua fé te salvou. São necessários, né? Ou é necessário que a gente, ou são necessários, alguns pontos. Deixa eu dizer alguns desses pontos a partir do texto que eu li para vocês, porque nós aqui na Bethesda queremos ser bíblicos. E aprender com a Bíblia.
o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre fé. E ninguém melhor do que essa mulher. Porque Jesus elogiou. E quando Jesus elogia a fé de alguém, é melhor você prestar atenção. O que é que essa mulher nos ensina a respeito de fé? É que a fé que salva, ela não é necessariamente uma fé preventiva. Mas é uma fé ativa. Existe uma diferença entre a fé preventiva e a fé ativa. Presta atenção. A fé que essa mulher tinha não foi suficiente para poupá-la de ficar doente durante 12 anos. Ela não teve fé para evitar a doença. E deixa eu dizer para vocês que estão aqui hoje à noite, nenhuma fé é suficiente para evitar os problemas. Você não tem fé preventiva. Então eu vou ter muita fé, porque tendo muita fé, eu não fico doente. Eu não vou ter pressão alta, eu não vou ter diabetes, eu não vou ter que precisar usar óculos. Eu não vou ter acidentes, eu não vou ter percalços. Não, isso não é fé. A fé que salvou essa mulher foi uma fé depois do ocorrido. Depois que lhe sucedeu. Ela passou 12 anos doente. 12 anos enferma. Esse princípio precisa ser absorvido por nós. Primeiro porque ele é bíblico. Jó era um homem justo. Jó era um homem justo. Mas a justiça de Jó não foi suficiente para evitar que ele perdesse todos os filhos e que ele perdesse toda a sua riqueza numa noite. E que ele ficasse doente, e a Bíblia diz que ele adoeceu da ponta do pé ao alto da cabeça. A fé de Jó não foi suficiente. Porque a fé de ninguém é suficiente. Exige-se, é necessário que nós tenhamos fé nos percalços da vida, nos acidentes da vida, nas doenças que a vida pode ou não trazer, nas injustiças que podemos ou não sofrer. Quando nós somos expostos ao perigo, à dor, ao sofrimento, aí entra em jogo a fé que nos salva, que foi a fé que salvou essa mulher. E você diz assim, mas que fé foi essa que salvou essa mulher? Presta atenção, há 12 anos ela está doente, e isso não foi suficiente para que ela ficasse em casa murmurando, amargurada, de braços cruzados, lamentando, lambendo as próprias feridas em autocomiseração. Não, ela, quando ouviu falar de Jesus, 12 anos de sofrimento, quando ela ouviu falar de Jesus, havia dentro dela uma energia que disse a si mesma, eu vou me levantar e vou lá onde ele estiver e vou tocar na orla do vestido dele, porque no dia que eu tocar, na hora que eu tocar, eu serei curada. E foi esta fé que tirou a mulher da depressão, da autocomiseração e transformou a dor em resiliência, em coragem de ir adiante. E é esta fé que eu quero que o Espírito Santo derrame no seu coração hoje de manhã. Aleluia. Portanto, que está ligado ao primeiro, o segundo ponto é, fé é uma determinação que nasce naqueles que confiam em Deus. É uma determinação que nasce naqueles que confiam em Deus.
mas é uma determinação que nasce do desespero. Desespero. Eu li o livro da Corrie ten Boom. Ela era uma holandesa. Ela era holandesa durante a Segunda Guerra Mundial e fez da casa dela um refúgio para judeus que estavam fugindo do nazismo. Inclusive o livro, se você puder achar no sebo, que ele já deve estar fora de circulação, chama-se Refúgio Secreto. Um livro lindo, eu li na minha adolescência. Lindo. E ela tinha uma irmã chamada Betsy, que quando eles estavam sendo perseguidos, acabaram presas debaixo do nazismo. Ela e a irmã foram presas, e a irmã estava muito doente, e na perspectiva de morrer no campo de concentração. Eu me lembro desse texto, o livro faz mais de 40 anos que eu li. Mas eu me lembro desse texto. Inclusive tem um filme, O Refúgio Secreto. Acha esse livro, esse filme, se você não quiser ler. A Betsy, a irmã da Corrie ten Boom, diz assim para ela: Corrie, eu estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer. Cá entre nós, você aí. Quem aqui não teve medo já de morrer? Sem hipocrisia, vai. Não precisa levantar a mão, não. Tenho medo de morrer. Como é morrer? Eu vou ter fé na hora de morrer? E a Corrie disse para a irmã dela uma coisa muito linda. Ela disse assim: Mana, você lembra quando o papai levava a gente para andar de trem? E ele só dava o bilhete para a gente na hora que chegava na catraca? O papai não dava o bilhete para a gente em casa, porque a gente era criança, podia perder o bilhete. Mas quando chegava na catraca, na hora de passar, o pai reunia a família e dizia: esse é o seu bilhete, esse é o seu bilhete. Você lembra quando a gente era criança? Lembra quando seu pai levava você para o estádio de futebol? E quando chegava na catraca do estádio, do Morumbi, do Pacaembu, ele entregava para você o bilhete e dizia: agora entra. E a Corrie disse assim: assim é a fé. Deus não dá para a gente uma fé tipo caderneta de poupança, que a gente guarda. Eu já tenho fé para o que vai me acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu já tenho fé para na hora que eu for morrer. Não. Por isso é que eu tenho medo. Mas quando chegar aquele momento, naquela hora, na catraca, quando chegar na catraca da vida, entra tudo aquilo que eu aprendi a respeito de Jesus na minha mente, volta. Tudo aquilo que eu sei a respeito de Deus floresce como um jardim. Toda a força do Espírito Santo dentro de mim torna-se um vento tempestuoso, e eu vou olhar a morte cara a cara. Eu tenho certeza disso. Agora eu fico assim. Mas quando chegar na hora, eu tenho certeza que olharei a morte cara a cara e vou dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Por quê? Porque lá naquele dia, a fé que Deus vai me visitar será suficiente para eu enfrentar a morte. Não tenha medo do que vai acontecer daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses. Pastor, o que vai acontecer em dezembro do ano que vem, de 2020? Não se preocupe, porque lá em 2020 Deus vai estar com você, e lá você terá a fé necessária para 2020, entenderam? O que é fé? É quando se esgotam todos os recursos.
Marcos, quando fala dessa mulher, diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos. E não ia de bem para melhor, não, ela ia de mal para pior. Quando ela perdeu tudo, quando restava apenas um grito na alma, ela se levantou quando não havia mais nada a ser feito. E essa energia que a fez levantar, 12 anos depois, é o que nós chamamos de fé. É preciso uma coragem singular para não sucumbir às derrotas, para não se desmanchar debaixo da depressão e para acreditar que na hora exata em que eu estiver na UTI, esperando pelo meu pai ou pela minha mãe, na hora em que eu estiver diante de um fracasso iminente, eu vou me transformar num guerreiro e você pode se transformar numa guerreira. Terceiro, qual é a fé que nos salva? É uma fé que não faz nenhum sentido para os outros. Nada. Porque presta atenção. Essa mulher disse na cabeça dela que se ela tocasse na borda do vestido de Jesus, ela seria curada. Nós não temos nenhum registro bíblico antes ou depois dessa mulher de alguém ter sido curado tocando na borda do vestido de ninguém. Ela criou isso na cabeça dela. Ela criou isso por ignorância, porque ela é aquela senhorinha simplória, que acredita em qualquer coisa. O que foi que aconteceu com essa mulher dela ter dito isso? Alguém disse isso para ela? Foi algum pastor lá na casa dela e disse isso para ela? O que foi? Isso foi superstição? Ignorância? E isso eu aprendi quando eu li um livro do Leonardo Boff, quando ele fala sobre a superstição popular. E o Leonardo Boff faz essa aplicação que eu achei lindíssima, quando ele disse isso, que Jesus olhou para essa mulher, sabia que era uma superstição, mas honrou. Mas honrou. E a beleza disso é que Deus honra até as superstições mais bobas. Porque Deus não é um teólogo da reta doutrina. Deus não é um fiscal dos comportamentos das pessoas. Deus vê o coração. Eu jamais estimularia isso na minha igreja. Venham quinta-feira, que inclusive vai ter culto quinta-feira e vai ser culto de oração maravilhoso. Mas eu jamais diria que nesta próxima quinta-feira, venha que eu vou deixar a orla do meu paletó para vocês tocarem para serem curados. Eu jamais faria isso. Porque eu sei que isso é uma superstição. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava desenganado do médico. Era um homem que me chamaram para eu visitá-lo. Ele estava no hospital, desenganado dos médicos. Um câncer avassalador, com metástase, já estava mal, mas lúcido. Cheguei lá, ele estava, inclusive, não estava nem deitado, estava sentado numa cadeira, no quarto, no apartamento do hospital. E quando eu entrei, a convite de uma outra pessoa, eu não conhecia quem era o homem. Quando eu entrei, me deu assim um susto. Porque ele estava sentado, do lado tinha um crucifixo com um terço pendurado, um Buda de costa para a parede, um livro do Seixonoye, e chegou o pastor.
Aí eu pensei, esse cara está se cobrindo com todo... Eu acho que a ideia dele é o seguinte, eu vou apostar em tudo, vai que um desses dá certo. Está desenganado do médico. Agora eu vou chegar lá e dizer assim, oro não, tira tudo isso daqui. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar lá igual um arrogante, dizendo, não, a minha oração é a que cura, esses aí é tudo besteira. Por que eu faria isso com ele? Do fundo do seu desespero, ele está realmente se agarrando a qualquer boia que jogarem para ele. Aí você diz assim, mas você só foi mais um. E qual é o problema de eu ser mais um? Qual o problema da minha presença lá ser mais uma? Desde que seja afetiva, bonita, afirmadora, esperançosa para o coração dele. Qual o problema? Que complexo de Messias é esse? Que eu tenho que chegar lá me sentindo o último biscoitinho do pacote. Por quê? Essa mulher saiu de casa e disse, se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus honrou, e disse, para todo mundo, está todo mundo te tocando, Jesus? Por que para? Porque alguém me tocou com fé. E ele honrou, e eu quero dizer para você hoje pela manhã, você pode ter chegado aqui com as motivações as mais erradas. Você pode ter as coisas mais bagunçadas na sua cabeça, mas Deus não olha para a doutrina da Bethesda, nem da doutrina evangélica, nem dos protestantes. Deus olha para o seu coração e Ele vai alcançar você aonde você estiver. Eu vou terminar. O que é uma fé que salva? É uma fé que não resolve apenas o meu problema hoje, mas determina o curso da minha vida. Uma fé que não resolve o imediato. É uma fé que determina o curso da minha vida. Por isso que a palavra é ambígua. A palavra é ambígua. Tem dois sentidos. A tua fé te curou e a tua fé te salvou. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é Deus curar você. Outra coisa é Deus salvar a sua vida. E como é que eu sei que Jesus aplicou as duas coisas na vida dessa mulher? Porque Jesus usou uma frase com ela. Vá em paz. Vai em paz. O que é esse vai em paz? Retoma a tua vida. Retoma a estrada da vida. O objetivo não é, claro que é importante curar, mas o objetivo, o último, não é curar. É indicar um novo caminho para você. Um novo caminho de vida. Porque se fosse só curar agora, é pouco. Curar agora é pouco, por mais que seja importante, é pouco. Siga o teu caminho, retoma a tua vida. Quantas vezes Jesus disse no Evangelho assim, ó, vai e não peques mais. Quer dizer, vai e não peques mais, não é vai e não cometa o mesmo delito só. Vai e não peques mais, vá e não deixe que esse pecado determine a estrada da sua vida. Não deixe. Vai uma outra. O que aconteceu com você hoje tem que ter força de determinar o curso da sua vida, a história da sua vida, porque senão é muito pouco. Senão nós vamos virar uma igreja milagreira. Se não determinar uma nova estrada, um novo curso, nós vamos virar uma igreja de superstições.
Nós vamos virando uma igreja de charlatão, ou charlatões. Eu, Eliel, pastor Mário, pastora Jerusa, pastor Vili, prometendo mundos e fundos e milagres a granel para todo mundo. E as pessoas continuam na mesma estrada, na mesma vida. Não, mulher, eu quero te curar, mas eu quero salvar. É mais importante. Qual vai ser a nova estrada da sua vida? Marcada por um milagre, mas uma nova estrada. Eu ultimamente venho assim, me incomodando muito, porque eu vejo muito ex-crentes, e agora estão usando até uma expressão, desigrejados. Fulano é um desigrejado, uma desigrejada. E eu entendo, existem uma série de fatores, porque muita gente hoje já está, desde a secularização, a decepção, a comercialização da fé, um monte de gente decepcionada, um monte de gente que não tem mais igreja, por questões ideológicas e políticas, etc, etc, um monte. Não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no seguinte mérito. Se a sua experiência com Deus não tem força de conduzir você por uma estrada longa, duradoura, de muitos quilômetros, eu duvido muito dessa experiência aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu estou encontrando um monte de gente que não é que só está desigrejado, não é só que perdeu a fé. A vida está um caos. Saiu dos caminhos do Senhor e a vida está um caos. O último estado está se tornando pior do que era antes. Esses dias eu encontrei um ex-betesdense que eu olhei para a cara dele e falei, não é possível. O cara está deformado. Fisicamente deformado, mentalmente deformado, espiritualmente deformado, socialmente deformado. Por quê? Porque a experiência que teve com Deus não teve força para conduzi-lo até o fim. E ontem eu falei com um amigo meu, eu falei, olha, a única coisa que eu peço a Deus é que nos meus últimos anos de vida, porque eu já estou no segundo tempo do jogo, vou já entrar nos acréscimos finais do juiz, que nos últimos tempos, no último tempo da minha vida, eu não vire um boçal, um arrogante, um louco, um desvairado. Eu não quero. Eu peço a Deus que a minha experiência com Ele indique um caminho de vida que seja louvável, que seja íntegro, seja verdadeiro. E é isso que eu quero para você, que eu quero para a sua vida. Não quero que você experimente um milagre hoje de manhã e que isso não conduza você até a última fase da vida, o último quilômetro da maratona chamada vida. O último quilômetro da maratona chamada vida. Posso chegar fisicamente mal, mas a minha alma e o meu coração estarão preservados em Deus. Mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz, segue a estrada da vida em paz. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.